pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui em mais um hotel. Eu achei que eu ia pra um hostel, igual eu falei no último vídeo, mas não, eu tenho 3 noites aqui nesse hotel, e aí sim eu vou pra um hostel passar uma noite e terminamos a viagem aqui em Nova York. Agora são 7h30 da manhã, tudo aqui abre a partir das 10 da manhã e tá chovendo, então eu falei, bem, tenho algumas horas, já tenho meu cappuccino aqui comigo, então eu vou gravar um Wesley Responde. Selecionei aqui um e-mail e por alto eu vi que é um conteúdo pesado, então eu já deixo o alerta de gatilhos aqui. Se você tiver algum probleminha e não puder assistir, eu vou super compreender, afinal de contas é um conteúdo com gatilhos, mas pelo menos deixe seu like e se puder comentar um coraçãozinho só para ajudar no engajamento, já vai estar me ajudando bastante. É um vídeo pesado e pelo visto longo também, porque o e-mail é gigantesco, acho que não dá para vocês verem, mas é um e-mail bastante longo, então eu não vou ficar enrolando aqui. Vou chamar a vinheta e bora para mais um Wesley Responde. Sou uma brasileira e atualmente tenho 21 anos de idade. Acredito que seja mais um desabafo que estou fazendo. Acompanho seu canal há algum tempo e conheci através do canal Sobrevivendo na Turquia. Seu trabalho é lindo e agradeço por fazer o que você faz. Bom, é com muito aperto no coração que venho contar a minha história. Minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha por volta dos 3 anos. Depois de um tempo, a minha mãe começou a se relacionar com o Pedro. Morávamos eu, minha mãe e ele em uma casa pequena, nos fundos da casa do meu tio, o irmão da minha mãe. Essa casa tinha apenas 3 cômodos pequenos, cozinha, banheiro e um quarto, onde eu dormia em uma cama de solteiro e a minha mãe dormia com o Pedro, em uma cama ao lado. Vivemos lá por um tempo, porém nos mudamos para uma outra casa maior e foi lá que o meu pesadelo começou. Minha primeira lembrança foi ver o Pedro gritando e apontando o dedo para a cara da minha mãe enquanto eu estava perto. Eu fui entrando bem devagar no meio dos dois, passo por passo, para ficar entre ele e a minha mãe e protegê-la. Porém ele gritou comigo e me mandou sair, e assim eu fiz. Ele bateu na minha mãe. Pedro era usuário de drogas e bebia muito. Ele e minha mãe trabalhavam juntos no seu próprio negócio e quando chegava a data do pagamento, ele pegava todo o dinheiro e saía para usar drogas a noite toda. Às vezes sumia por uma semana e minha mãe tinha que se virar para pagar os funcionários. Depois de um tempo, a minha mãe engravidou da minha irmã. Vamos chamar a irmã dela de Débora. Durante a gestação, as agressões continuavam sempre. Nós costumávamos ir a um lago na nossa cidade para refrescarmos em dias muito quentes. Normalmente íamos aos domingos. Um certo dia, fomos a esse lago com alguns familiares e eu estava na água brincando com ele, até que eu vi ele flutuando, deitado por cima da água. Eu pedi para ele me ensinar e ele disse que era para relaxar, então ele segurou as minhas costas enquanto eu estava deitada na superfície da água e disse para mim controlar a respiração e ficar parada. Até aí tudo bem. Eu consegui flutuar, mas então ele falou: "Você não pode se mexer, ok?" E começou a fazer cócegas no meu pé e na minha barriga debaixo do braço. Até que ele colocou a mão dentro da minha calcinha e no mesmo momento eu parei de flutuar e olhei para ele em choque. Então ele disse: "Fique parado e não se mexa." E foi o que eu fiz, lembrando que eu estava com aproximadamente 7 anos de idade. Então ele continuou passando a mão em mim, dentro da água, de modo que ninguém conseguisse ver. E foi aí que eu comecei a morrer por dentro. Gente, como eu disse, é uma história pesada e falando em pesado, tá caindo no mundo aqui fora, tá chovendo bastante. Então se tiver barulho de chuva é porque eu tô do lado da janela, eu preciso da claridade, então só pra justificar. Tá chovendo bastante lá fora e é isso. Depois desse dia, os abusos começaram a acontecer diariamente. Sempre que a minha mãe ia para as consultas, ele aproveitava que ficávamos sozinhos e fazia o que queria. Nunca houve penetração, mas ele passava a mão dentro do meu corpo. Até hoje eu me pergunto como que um homem de quase 40 anos consegue sentir desejo sexual em uma criança de 7 anos. Ele é doente, né? Isso aqui, além das drogas, ele é doente, né? Com droga, sem droga, ele é doente e ele é pedófilo, né? Por isso que eu falo, vocês têm que ter cuidado com quem vocês põem dentro da casa de vocês. Vocês querem pegar uns machos mutreta na esquina? Pega, vai lá, dá na esquina, dá no mato, dá onde você quiser. Tem motel pra isso também, né? Você leva seu dinheirinho, você fica ali no quarto 2, 1 hora. Agora, por dentro da casa, gente, vocês aí que têm filhas, filhos,
Vamos criar juízo, né? Homens também, né? Que às vezes tem umas madrastas aí que, pelo amor de Deus... Não, eu fico indignado, né? Porque a mãe sabe que o padrasto usa drogas e ainda assim faz um filho com o padrasto e ainda deixa as duas crianças ao Deus dará, né? Não tacando a culpa nela, mas tacando também, porque ela, como mãe, a obrigação dela é proteger as filhas. Gente, o cara é usuário de drogas. Você vai querer me engravidar desse cara? Não tem como sair dele para outro. O cara bate, provavelmente essa mulher tem ali a dependência por ele também, né? Aí entra a síndrome de Estocolmo, que é aquelas mulheres que se apaixonam por homens violentos, que estão ali. Ai, vai, vamos lá. Fico indignado, fico indignado. Enfim, em um dia que a minha mãe foi para consulta, eu me escondi dentro do guarda-roupa na esperança de que ele não me encontrasse. Mas ele me achou. Ele me falava assim: vamos brincar, você não pode deixar eu tirar sua roupa? Então ele tentava tirar minha roupa e eu tentava segurar. O que é a força de uma criança de 7 anos perto da força de um adulto? Claro que ele sempre tirava as minhas roupas e passava a mão em mim. Ele já tentou penetrar uma vez. Ele me colocou de pé no sofá, totalmente sem roupa, e tentou introduzir o pênis dele em mim. Mas eu falava que estava doendo e fiquei pedindo para que ele parasse. Muitas vezes ele me oferecia dinheiro após esses abusos, porém eu não aceitava. Eu sabia que aquilo era errado, mas se eu já tinha que esconder as facas da casa para que ele não matasse a minha mãe, o que ele faria se descobrisse que eu contei a alguém? Eu sempre gostava de sair de carro com ele. Em um dia estava chovendo e ele me chamou para ir ao banco com ele e eu fui. Porém, ele parou o carro e começou a passar as mãos nojentas dele, né, no meu órgão genital. Foram sensações horríveis, Wesley. Em outra ocasião, eu estava ajudando ele com um serviço e só estávamos nós dois no local. Então, eu estava com um vestido rosa lindo, quando do nada ele me pegou no colo e me colocou em um lugar mais alto e colocou a cabeça no meio das minhas pernas, lambendo as minhas partes íntimas. Eu não consigo entender. Será que ele achava que eu sentia prazer naquelas coisas? As agressões contra minha mãe continuavam. Um dia, a minha irmã, já com quase 1 ano de idade, era a Copa do Mundo e estava passando o jogo na TV. Ele chegou bêbado, sentou no sofá e começou a atacar bolinhas na minha irmã. Aquelas bolinhas de piscina, de bolinha, sabe? Eu não sei. Ah, tá, bolinha de piscina, beleza. Até que a minha irmã começou a chorar. E quando ela começou a chorar, ele pegou ela, levou para o quarto e começou a bater muito nela. Ela ficou com as perninhas todas marcadas e com vergão. E depois agrediu a minha mãe. Ai, gente, eu não entendo. Você, mãe, você tá vendo a sua filha de 1 ano sendo espancada pelo marido usuário de drogas, alcoólatra. Você tá vendo a sua filhinha de 1 aninho com marquinhas. Você tá vendo... Gente, sua obrigação como mãe era cuidar das suas 2 filhas. Não era nem para ter posto essa segunda aqui para jogo, né? Não tinha que ter essa segunda filha, não. Se quisesse, com outro cara decente. Mas como mãe, a obrigação é cuidar de uma criança. Se você põe uma criança no mundo, a sua obrigação é cuidar dela, pelo menos até os 18 anos, que é a maioridade. Isso aqui é um absurdo, né? Desculpa, viu? Maitê, me perdoa, Maitê. É o nome o codinome que eu dei pra ela. Me perdoa, Maitê, mas a sua mãe tem culpa aqui também. Quando a minha irmã estava com quase 2 anos, a minha mãe descobriu que estava grávida novamente, outra irmã. E quando ele soube que seria outra menina, ele ficou com raiva, pois ele queria um menino. Eu não me lembro muito da segunda gestação da minha mãe, mas me lembro de quando a minha segunda irmã nasceu e ela estava deitada no carrinho dormindo e ele estava sentado na cama bebendo cerveja e brigando com a minha mãe. Até que ele jogou a lata de cerveja na cabeça da criancinha, então ela começou a chorar. Aí a outra irmãzinha, ela ficou muito apavorada. Ela odiava presenciar essas cenas. Ele batia muito na minha mãe e ela chorava muito também. Ai, tá reclamando que veio uma menina? Usa camisinha, né? Ah, me poupe. Eu me lembro uma vez que ele foi ensinar a irmã dele a andar de carro. E quando chegou em casa, foi deitar na cama. Minha mãe queria sair e foi chamar ele para levar a gente para passear. Eu estava na cozinha quando eu vi um barulho do sofá arrastando. Alguém tinha caído. Então pensei, ele deve estar bêbado e deve ter caído. Mas não, era minha mãe que estava caída no chão. Ele a empurrou da cama do quarto até o sofá. Rapidamente minha mãe se levantou, pegou a bebê que estava no berço e eu peguei a outra bebê
e fiquei com ela no colo, enquanto ele xingava minha mãe e agredia com um pedaço de pau. Lembrando que a minha mãe estava com uma criancinha de colo, ele batia no braço dela e eu colocava a mão onde ele tinha batido para tentar proteger a cabeça da criança. Até que ele jogou um pedaço de pau no chão, acertou o meu rosto e eu fiquei quase 3 semanas com o olho roxo. Wes foi muito dolorido. Uma vez ele bateu na cara da minha mãe, que chegou a derrubar ela no chão, porque ele havia pedido o celular de um funcionário emprestado para fazer uma ligação, já que ele havia quebrado o celular dele. Ele falava que iria comprar 4 cordas e iria enforcar nós 4. Uma vez ele mandou minha mãe colocar minhas irmãs no carro e entrar, porque ele ia matar elas naquele dia. Eu corri dentro do carro, pois eu sabia que ele não faria nenhuma besteira com o carro se eu estivesse dentro. Ele ficou me mandando sair do carro e eu não saí. Até que todos entraram no carro e minha mãe desesperada pedindo por favor para não nos machucar, até que ele disse que ia comprar um lanche e agiu como se nada tivesse acontecido. O tempo foi passando e sempre a mesma situação. Até que um dia ele chegou louco e transtornado, xingando e quebrando tudo em casa. Então a minha mãe falou para mim pegar as 2 criancinhas e sair dali enquanto ela resolvia a situação. Tá. Aqui eu já estava com 10 anos aproximadamente. Então saímos descalças mesmo, entramos no meio do mato, tinha uma linha de trem e do outro lado havia outro bairro. Eu machuquei todo o meu pé naquelas pedras. Então, quando chegamos nesse outro bairro, a minha mãe pediu que uma mulher parasse o carro e pediu o telefone dela emprestado para ligar para minha tia. Então, ela ligou para minha tia, que foi nos buscar e nos levou para casa dela. Nesse dia, quando eu estava tomando banho, a minha prima, que tem a mesma idade que a minha, disse: "Hoje você irá contar tudo o que ele fez com você." E eu neguei. A minha prima, ela sabia de toda a história porque um dia ela me contou que ele havia estuprado ela e disse que mataria ela se ela contasse para os pais dela. Então as duas aqui, né, a depoente Maitê e a prima dela foram violadas pelo padrasto da Maitê. Gente, que loucura isso aqui. Enfim, ela queria que eu contasse, mas eu neguei. Então ela saiu do banheiro e a mãe dela estava na cozinha e disse: "Mãe, eu preciso te contar que o cara abusou de mim e da nossa prima, tá?" Meu Deus. Ele também abusou da tia. Gente, minha tia paralisou e mandou eu ir contar pra minha mãe. E foi o que eu fiz, contei. Tá, então o cara abusou da prima, de você e da sua tia. Gente, gente, olha os embustes que esse povo leva pra dentro de casa, né? Então, um dia, quando eu estava na escola, a diretora me chamou e disse que recebeu uma denúncia e mandou eu contar tudo. Assim eu fiz. Não me lembro de todo o processo, só me lembro que eu pedi ao meu pai para comprar uma régua para mim e ele disse: "Vou te buscar", e compramos a régua. E quando ele foi me buscar, ao invés de me levar para a papelaria, ele me levou para a casa dele, chamou meu irmão, que morava com ele, e então disse que estávamos nós 3. Ele disse para mim. Então o pai dela disse: "Filha, o embuste abusou de você?" Até então eu não fazia ideia que meu pai sabia. Eu falei para ele que sim, havia sofrido abuso, então meu pai disse: "A partir de hoje você vai morar comigo." Wesley, isso foi o mesmo que enfiar uma faca no meu peito. Sempre fui e ainda sou muito apegada com a minha mãe e com as minhas irmãs. Enfim, nesse mesmo dia, o pai da minha prima chamou o embuste para um bar e eles beberam e conversaram. O embuste não sabia que havíamos contado do abuso, então ele foi se encontrar com o pai da minha prima no bar. O pai dela estava com 5 amigos e quase mataram ele de tanto bater. No outro dia, ele foi preso e a última lembrança que eu tenho do rosto dele foi quando eu estava chegando na delegacia e a polícia desceu ele de uma viatura. Estava levando ele para a cela e ele olhou para trás diretamente para mim e o seu rosto estava todo inchado e horrível. Sinceramente, eu adoro quando eu sei que um criminoso desse levou uma sova. Eu amo, porque às vezes isso aqui não fica 2 anos na cadeia, né? Infelizmente, no Brasil, isso aqui não dura muito na cadeia, né? Comportamento bacana, assim, a primeira vez preso. Então, que bom que levou uma bela de uma surra de 4 homens. Que pena que eles não finalizaram, né? Deveria. Menos um animal no mundo. Meu pesadelo não acabou aí, Wesley. Mesmo ele sendo preso, meu pai me obrigou a morar com ele e me tomou da minha mãe no momento que a minha mãe mais precisava de mim. Isso me machucou muito. Ele me deixou quase 2 meses sem ver minha mãe.
E quando ele me levou para ver ela, eu chorei tanto, abraçada com ela, mas tanto. Não estou conseguindo segurar as minhas lágrimas enquanto estou contando isso. É muito difícil. Enfim, eu fiquei 1 ano morando com meu pai. E esse 1 ano foi horrível. Ele me obrigava a limpar a casa e a fazer comida para ele. Ele me proibiu de usar shorts porque uma vez eu estava deitada no chão, de barriga para baixo do tapete, e o meu tio estava sentado no sofá. Wesley, eu era obrigada a usar calça em um calor de 30 graus. Ele me matriculou na mesma escola do meu irmão. Eu ia e voltava de a pé com o meu irmão. Era uma escola pequena e as salas eram todas no mesmo corredor. Sempre que era para voltar da sala para o intervalo, sempre ficavam vários meninos parados na porta das salas. E um dia eu estava entrando na sala de aula quando um menino fez um gesto com a mão, como se tivesse passado a mão na minha bunda. Eu não vi, mas o meu irmão viu. Então, quando chegou em casa, ele foi trabalhar e nem falou comigo. Eu achei estranho, mas relevei. De tarde, quando meu pai chegou do trabalho, ele estava com a namorada dele e a filha dela e o meu irmão. Então eu fui cumprimentá-lo e abracei meu pai, assim como eu fazia todos os dias. Porém, ele ficou duro sem reação alguma e me disse: "Que história é essa de um menino passar a mão na sua bunda e você não fazer nada?" Aí eu disse: "Mas ninguém passou a mão na minha bunda." E aí ele falou que iríamos conversar. Então ele me levou para o quarto, me bateu muito, eu fiquei com vergão pelo meu corpo todo. E quando terminou de me bater, ele disse: "Eu trouxe a minha namorada aqui e a filha dela para elas verem que o que eu falo, eu cumpro." Ou seja, ele disse para elas que me bateria quando chegasse em casa e assim ele fez. Ele não quis saber a minha história, ele não quis saber se era verdade ou não. Ele só queria provar que fazia o que ele dizia. Meu pai era um homem muito machista. Ah, falei, né? Então no final de semana eu voltei para a casa da minha mãe com o meu corpo todo machucado. Ela ligou para ele, xingou ele e disse que iria atrás de advogados. Graças a Deus, a minha mãe conseguiu me pegar de volta. Então eu fui morar com ela e com as minhas irmãs e com as minhas tias. Eu já estava com 12 anos de idade. Minha mãe me colocou em uma escola próxima à nossa casa. Era uma escola pequena também. E Wesley, você acha que acabou o meu sofrimento? Está enganado. Nessa escola, desde o primeiro dia que eu cheguei, eu não fui bem recebida pelas meninas, nenhuma delas veio falar comigo. Porém, os meninos me acolheram muito. Tenho amigos homens dessa escola até os dias de hoje. Mas, como nem tudo são flores, as meninas dessa escola me davam apelidos horríveis. Pelo simples fato de eu andar com os meninos, elas me chamavam de rodada, sabonete que passa na mão de todo mundo, puta, entre outros. Detalhes, eu nunca fiquei com esses meninos. Wesley, foi 1 ano e meio de sofrimento e bullying nessa escola. E eu chegava chorando todos os dias em casa. Minha mãe não sabia o que fazia. Até que minha mãe conseguiu uma vaga para mim em uma ótima escola aqui da minha cidade. Uma escola pública. Eu fiquei lá e terminei meus estudos em 2019. Eu fiz Enem e prestei vestibular em uma faculdade particular que eu queria entrar com a nota do Enem. E consegui desconto nessa faculdade. Eu faço... No ano de 2020, eu comecei a estudar. Porém, logo que começou a pandemia, eu tranquei o meu curso, pois eu estudava online, sendo muito difícil. Eu trabalhei desde os meus 12 anos de idade, quando eu vim morar com a minha mãe. Então, eu trabalhava o dia todo e chegava à noite, era muita aula para assistir e muita tarefa para fazer. Eu não estava dando conta e decidi trancar após concluir o primeiro semestre, em julho de 2020. Minha vida mudou completamente após eu receber um oi no Messenger de um menino. Na verdade, se chamava Paulo. E decidi responder e então ficamos conversando. Ele disse que já havia me visto passar algumas vezes na rua e me achava linda. Então marcamos de sair no final de semana. Ele morava perto do meu bairro, uns 5 minutos de distância de carro. Enfim, saímos em um sábado à noite. Ele me levou naquele mesmo lago onde ocorreu meu primeiro abuso. Porém, foi do outro lado do lago que ele me levou, onde havia bancos. Então sentamos lá e ficamos conversando. Ficamos e depois ele me levou para casa. Wesley, eu não sei exatamente o que eu estava sentindo, mas era como se eu conhecesse ele há muito tempo. Eu havia gostado muito dele. Então continuamos saindo até agosto de 2020, quando a minha mãe me disse: "Filha, ou você namora ele, ou você para de ficar com ele." Então eu disse a ele o que minha mãe havia me dito, e ele disse que queria muito namorar comigo. Então ele veio, conversou com a minha mãe, pediu a ela para namorar comigo, ela aceitou, claro, e após uns 3 meses que estávamos namorando, o meu pai mandou mensagem dizendo que queria conhecer ele. Então,
Um dia eu disse a ele: vamos na casa do meu pai para você conhecer ele. E quando fomos lá, apresentei ele ao meu pai e ficamos conversando até que meu pai falou: que esperar para conhecer você, porque hoje é o Paulo, amanhã é o Pedro, depois da manhã é o João. E deu uma risada. Eu fechei a cara e fiquei quieta. Meu namorado completamente sem graça. E se não bastasse isso, o conselho que meu pai deu foi: façam muito sexo, só não engravida. Fecha aspas. Esqueci de dizer, eu já tinha 17 anos quando começamos a namorar e ele estava com 24. Depois disso, fomos embora e eu nunca mais levei ele para a casa do meu pai. Eu tenho pouco contato com meu pai, não o perdoo pelas coisas que ele fez. Acredito que nunca serei capaz de perdoar e nem de perdoar o padrasto. Atualmente eu tenho 21 anos, Wesley, e meu namorado e eu completamos 4 anos de namoro no dia 22 de agosto desse ano. No final de 2022, nós compramos o nosso apartamento na planta e esse ano ele ficará pronto. Minha mãe se casou de novo, minhas irmãs estão grandes e lindas e graças a Deus elas não se lembram do pai. Atualmente eu estou no 4º ano da minha faculdade e ano que vem eu me formo. Wesley, eu já fiz acompanhamento psicológico 2 vezes. Uma vez após denúncia e a psicóloga me liberou, disse que eu não tinha traumas, e a segunda vez no ano passado, mas eu não quis continuar o tratamento. Não sei o que me machuca mais, Wesley, se é as lembranças do abuso, das agressões contra minha mãe ou das agressões contra minha irmã. Espero um dia conseguir fazer acompanhamento psicológico, mas agora eu não consigo. Treino musculação há aproximadamente 5 anos e esse é o meu método de escape das lembranças. Eu criei uma casca e eu não consigo me abalar fácil com certas coisas. Ninguém me vê chorando e triste pelo que aconteceu. Todos os meus sentimentos eu guardo para mim. Ninguém sabe o que passa no meu coração, além de Deus. Eu já fui na igreja algumas vezes. Sempre que eu ia na igreja, vinha alguém e me falava: Deus me disse que o seu coração está quebrado. Você passou por coisas demais para sua idade e a única pessoa que pode te consertar é Ele. Mas eu nunca vi essas pessoas na minha vida. Bem, é isso. Wesley, se você quiser compartilhar a minha história em seu canal, fique à vontade. Só peço que troque os nomes e não diga o curso da faculdade. Agradeço desde já pela confiança. Tá bom, eu tinha dito o nome do curso, mas na hora da edição eu vou deixar mudo, bloquear, enfim, então ninguém vai ver o que você cursa. Eu sei que você não quer acompanhamento nesse exato momento, mas você está quebrada por dentro. São muitas coisas que aconteceram na sua vida. A violência contra a sua mãe, a violência sexual que você viveu, as agressões que as suas irmãs sofreram, o bullying que você passou na escola. Você só tem 21 anos de idade. Você está quebrada por dentro. Por mais que você criou essa casca, dentro essa casca não, a casca te protege fora, não dentro. Internamente você precisa de ajuda. Então, eu recomendo terapia. Por mais que você não queira, eu continuo. Terapia. Bacana que você tem uma válvula de escape, que são os exercícios, mas é a terapia que vai te ajudar internamente. Eu não vou dizer curar 100%, mas vai te ajudar a viver sem esses traumas. Que bom que você conheceu um cara bacana. Sobre o seu pai, lamentável, as atitudes, os pensamentos machistas, as agressões, porque ele só ouviu, né, o outro filho dele por parte da madrasta. Sobre a sua mãe, que bom que ela casou bem dessa vez, né? É lamentável quando as pessoas levam para dentro de casa madrastas ou padrastos abusivos e põem os filhos em risco, né? E aí tem gente que não nasceu para ser mãe, tem gente que nasceu para ser pai, esse é meu pensamento, mas não tô aqui para chutar cachorro morto. Assim como você, eu também fui iniciado novo, com 8 anos de idade, ele tinha 35 ou mais, enfim, ele era adulto. É terapia. Terapia é o que eu indico a você, e na aba dos comentários eu espero que as pessoas venham com respeito aqui para Maitê, que é a nossa depoente de 21 anos de idade. É isso, eu encerro esse vídeo agora. Se você quiser mandar sua história para mim, meu e-mail está na descrição desse vídeo, mundowesleynoturno@gmail.com. Pra já nessa que eu vou, um grande abraço no seu coração e fui!